querido aqui, que nos acompanha no programa Mais Saúde há anos. Eu sou muito agradecida, acompanho o professor Enio desde a época de faculdade, onde tinha palestra do professor Enio, eu ia atrás, chat. E ele, muito gentil, desde que eu comecei com o programa Mais Saúde. Eu lembro que o primeiro e-mail que eu passei solicitando a presença dele no programa Mais Saúde, falei que era um trabalho voluntário, e ele se disponibilizou assim imediatamente. Desde então, graciosamente, vem também assim colaborando com sua agenda tumultuada, mas sempre arranjando espaço para nós, né, Enio? Quero, assim, como sempre, agradecer. Sempre eu tenho esse espaçozinho que eu coloco para agradecer a você. Você que enfim, eu vou de novo ler esse extenso currículo do Enio, que é biomédico, mestre e doutor em microbiologia e higiene dos alimentos, diretor da CDL, Central de Diagnósticos Laboratoriais, coordenador da Comissão Técnico-Operacional da ABERC, consultor nacional da PAS, Programa de Alimentos Seguros, integrante do Conselho Nacional, né? Que nós já falamos da PAS, do Programa de Alimentos Seguros, integrante do Conselho Editorial da Revista da USP, integrante do Conselho Editorial da Revista Higiene Alimentar, consultor do Mesa Brasil, SESC e consultor do ABAL e Abralatas, e da Proalimento, que, aliás, a Proalimento, inclusive, Enio, quando você tiver cursos que você acha que por bem você teria como nós estarmos até fazendo não só divulgação, mas aqueles cursos para as nossas secretárias do lar, e que você quiser estar sorteando aqui em São Paulo, agora que estamos com a Rádio América, assim, né, pegando nessa extensão e pegando aqui em Cotia, essa boa região do ABC, e você quiser fazer o sorteio de vagas de um curso, você, por favor, estenda aqui para as nossas participantes, tá? E ele é consultor aqui da Anvisa, para nossa Copa de 2014. Nós vamos fazer várias pautas sobre esse tema, né? Agora, Enio, eu gostaria muito de hoje estar conversando com você para nós falarmos de um tema da água daqui de São Paulo. Quero que nós falemos sobre a água, quero que você fale para os nossos ouvintes como que anda a água da Sabesp, porque eu sei que você tem um cuidado muito grande de estar verificando essa água, que o problema não é a água da Sabesp, é depois como essa água vai chegar na casa da gente, as intercorrências. Então, gostaria que você falasse disso, dessas intercorrências, como existem essas intercorrências, então, o que nós podemos fazer para minimizá-las. Quero que você fique essa meia hora seguinte do programa à total disposição e, claro, dar uma boa tarde, né, para os nossos ouvintes que ainda não tiveram o prazer de ouvi-lo. Sem dúvida. Eu agradeço muito de estar com você aqui num programa maravilhoso, de agora com maior penetração, né, um programa útil, doutora Gisele Savioli. Todos os programas anteriores, né, a gente tem tido um sucesso, e a oportunidade de estar falando um pouco sobre esse trabalho de controle, de higiene, de água, de tudo que pode ser falado. Pois é, e agora, muito mais na tônica da Copa 2014, que estão fazendo um trabalho bonito na Anvisa. Você falou em água. Pois é, água. Sem água boa, não existe vida, né? Esse é o grande problema. Nós estamos passando, está no gerúndio mesmo, uma coisa que está acontecendo, uma deficiência na oferta de água mundial. O ser humano cresceu muito, a população aumentou e a água é a mesma. Aliás, a água é uma quantidade só fixa de ontem, hoje e sempre. Desde que o planeta existe, não vamos falar como foi a criação, mas desde que o planeta existe, a terra e a água é a mesma. A oferta de água é a mesma. A água sobe, evapora, chove e faz o ciclo. Só que, por exemplo, quando você tem uma época do nosso planeta em que você tinha muito mais água ofertável do que gente, então a água era abundante. Você nem pensava em economia de água. Hoje, veja bem, a demanda está aumentando. O que é isso? Mais pessoas usando água, mais pessoas contaminando a água. O que acontece? A água potável, essa água famosa potável, que é água de consumo, vai ficando escassa, vai ficando cada vez menos. Então a oferta está diminuindo. Cabe a nós, população, seja de que país for, controlar esta água. Porque nós estamos tendo um abuso muito grande, uma contaminação muito grande. Por exemplo,
todos os países têm o seu controle e seu tratamento de água. A água de São Paulo, pela Sabesp, é considerada uma das melhores do mundo. Gente, olha o que o professor está falando. Do mundo. Sem dúvida. A Sabesp tem uma tecnologia de purificação de água, porque onde que a água é captada? Nos lagos, né, básicos, represas, que ela faz a captação. Billings, Guarapiranga. E essas represas captam água também, certo? Então tudo que vai para lá vem para o tratamento. Toda a água que gera na superfície acaba indo para as represas. Todas nossos dejetos vai para o esgoto. E a urina vai para a água. Essa água migra, então o que nós eliminamos vai para lá também. Cabe às entidades que fazem o tratamento, no nosso caso São Paulo Sabesp, fazer a purificação do tratamento para se tornar potável. Lembra do termo potável? Que vem daquele tipo assim, você vai pegar essa água na fonte. É muito antigo isso. Essa água pode pôr no pote? Significa ela é para beber? Então vem daí o termo potável. Hoje nós sabemos que a água potável é aquela que é microbiologicamente controlada, quimicamente controlada, sensorialmente, sem cor, odor, né, inodora. Essa é a água chamada potável. Tudo que nós fazemos com esta água é para beneficiar a vida, ou seja, consumo, higiene ambiental, higiene de utensílios, se você falar em alimento, elaboração de alimento. A água entra como um fator predominante. Você faz comida, você põe água. Verdade. Né? Por exemplo, a indústria tira água, faz alimentos desidratados. Você pega e põe água. Então, se essa água não for tratada, é um problema. Então, nós temos em São Paulo uma água excelente. Então, quando ela sai da Sabesp e vai para os bairros, vai para você encher as caixas d'água, ela vem pura. Ela vem, inclusive, com 0,2 ppm de cloro, controle adequado. O grande problema está daí para frente. Né? Nós temos agora que também salientar os problemas da água em relação ao nosso consumidor. Nossas casas, nossos prédios, nossos clubes, aqueles que usam a água tratada. Via de regra, nós não temos muito cuidado. Se você pegar uma estatística aí de caixas d'água que não são lavadas, começa o grande problema. A legislação é bem clara. A nossa legislação municipal, a legislação estadual. Você tem que lavar a caixa d'água a cada 6 meses. O que é lavar a caixa d'água? Esvaziar, lavar, enxaguar, tirar o resíduo, e depois você vai desinfetar com cloro. Tem uma técnica para isso, já falamos no programa anterior. Nós falamos sempre bastante sobre isso, a gente alerta bastante. Não adianta saber o que vai fazer se não fizer. Isso. Certo? Então, a água, a gente trabalha às vezes com controle de caixas d'água de empresas, tem caixas que não lava há 10 anos. Gente. Você imagina, tem mais madeira, poeira, terra, rato morto e pomba morta lá dentro do que água. Uhum. Daí o pessoal reclama, puxa, até ela está enchendo tão rápido. Claro, metade é terra, a outra metade é água. Nossa. Bom, esse é o grande primeiro entrave da água. Uhum. Então vamos aprender a olhar nossas caixas d'água. Uhum. E não é porque é empresa, não, nossas casas. Uhum. Certo? Quem mora em apartamento, por exemplo, você tem sempre 2 caixas, a inferior e a superior. Uhum. A inferior tem que estar muito bem controlada, os zeladores têm que tomar cuidado, porque ela pode ter infiltração química, porque onde fica? Fica embaixo do estacionamento, geralmente. E o que os carros deixam cair normalmente? Vaza óleo, pode vazar combustível, pode vazar produtos químicos. Isso vai para a terra, da terra infiltra. E se a caixa não estiver muito bem vedada, muito bem controlada, vai para a água. E da água vai para cima, vai para a tua casa. Então, eu considero como primeiro passo dessa colocação de água, não só saber que a Sabesp faz uma água muito boa, mas saber que nós temos que manter essa água boa. Perfeito. Então, primeiro passo, controlar a caixa d'água, limpar, lavar, isso é até simples, desde que se faça. Uhum. Uma outra coisa muito importante é usar filtros. Lógico que é importante. Você vai falar, então se a água da Sabesp é boa, por que eu preciso filtrar? Por causa das intercorrências. Porque dessa caixa d'água até chegar no seu copo, tem canos. Tem canos. Você tem os próprios canos da rua. Não sei se você repara de vez em quando, eles abrem a rua para um conserto. Uhum. Ou para consertar a rede de esgoto, ou a rede de água, ou qualquer outra coisa. Uhum. Se ele abriu o cano de água, automaticamente eles contaminam com aquela terra. Com certeza. E aí, naquelas primeiras 24 horas, não sei se você percebe, a tua torneira vem marrom. É. Se ela veio marrom, ela entrou na caixa d'água marrom. Exato. É também recomendado que quando há um conserto de bairro, que se lave a caixa d'água de novo. E ninguém lava. Não. E naquelas primeiras 24 horas fica contaminada. Uhum. Se você tem, quando eu digo contaminada, vamos pensar no amplo aspecto microbiológico, químico e físico. Tá. Certo? Quando você tem um filtro, qualquer que seja, do ponto de vista de impurezas é bom.
seja de vela, seja de carvão ativado, ou seja esses de osmose reversa, esses mais modernos. Do ponto de vista químico, eles são excelentes. O que a gente cogita um pouco é que nem sempre microbiologicamente eles são eficazes. Qual deles você está falando? Todos. Tá. Do ponto de vista microbiológico. Por quê? Vírus e bactérias são muito pequenos. E se você for fazer uma filtração para segurar bactérias, ela vai pingar. Ela não vai conseguir fazer um fluxo que a gente vai demorar um dia para encher um copo d'água. Então, o que acontece? Como a contaminação microbiológica é muito bem controlada na Sabesp, só o químico é retirado do filtro, então passa a ser eficaz a utilização de filtros. Tá. O simples filtro de carvão ativado já é suficiente. Tá, então aquele ativado é aquele antigo, né? Isso, que aquele... tem umas velas que você troca. Isso. Ele tem por dentro um carvão ativado, tem umas camadas. Isso. Esse é o mais simples. É o mais simples, o mais barato e é eficaz. Funciona. E esse de carvão ativado, como que se deve limpar? Olha, esse carvão ativado troca o refil. Troca o refil. O que limpa você, a vela. As velas que são aquelas velas brancas, comuns, você pode lavar. Tá. Eles recomendam que tiver mais ou menos sujo a cada 6 meses, 8 meses, você lava. Siga as instruções do fabricante. O que eu tenho visto que funciona muito bem, vários filtros, eles nem mandam lavar, é um refil. Refil. De cada 6 meses você troca. Tá. Não há problema nenhum. Tá. É lógico que a gente tem algumas coisas que podem passar. Nós temos 2 problemas hoje na água. Um são hormônios e outros são solventes. Um nós temos que controlar e outros estamos buscando como controlar. Então, por exemplo, hormônios. Todos tomam hormônio, homens e mulheres. Mulheres tomam como reposição ou como ano ovulatório, né? Para não engravidar. O homem hoje está tomando hormônio também como reposição. Porque a andropausa está aí como a menopausa. Esses hormônios não são totalmente degradados, metabolizados. Eles vão da urina, vão para o ambiente para a água, da água vão para a água de captação, que são as represas. Então está se movendo hoje um trabalho para saber como vamos tirar esse hormônio de circulação. Porque todo mundo acaba que esse hormônio não consegue ser retirado depois dessa água. Isso. E ela acaba sendo novamente ingerida por todos. Por todos. Por criança, por homens e mulheres. Existem até uns trabalhos que mostram certas pessoas grandes em famílias pequenas, em termos de estatura. Isso provavelmente é uma ingestão hormonal. Com certeza. Agora, eu acredito que num breve espaço de Enio, tempo... desculpa te cortar, você sabe que quando eu estava fazendo a minha especialização na Faculdade de Saúde Pública da USP, o que me chamou a atenção, isso em 2006, nós estamos em 2012, olha só, isso aí foi falado por causa de uma cidade que... onde mulheres entraram em menopausa precoce e as meninas em menarca precoce, tiveram a sua menstruação mais cedo, e foram investigar. O que aconteceu? A cidade anterior, aonde eles recebiam a água daquela cidade, eram mulheres que tinham uma carga muito grande de hormônio que jogavam na água via justamente urina que mandava para a cidade seguinte. Então era essa cidade que estava tendo essa carga pesada de hormônio e que estava levando a trazer essa consequência. Sem dúvida. Essas observações é que levam as pessoas a melhorarem o trabalho de tratamento. Exato. Eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que tanto filtros, nas empresas de filtros, hoje se fala, a evolução é muito grande, hoje em termos de controle tecnológico. Já devem estar movendo alguma energia para isto. Né? Eu pensei que o meu filtro, porque eu tenho um filtro caríssimo na minha casa, japonês, que faz osmose reversa, e que eu pensava, mas isso a gente vai depois estar verificando, que ele tinha uma membrana, porque é o filtro que é usado pelos astronautas, porque acho que eles filtram urina com esse... Olha, pode até ser que tenha, sim. É que a gente desconhece, às vezes não é divulgado do jeito que está. Vale a pena ler eu vou pedir um laudo técnico de novo, porque esse é um filtro usado pelos astronautas nas naves espaciais para poder justamente fazer a filtragem da urina, para poder voltar a usar aquela urina para ser bebida como água, para poder filtrar. Então eu me imaginei que aquela água que aquela água não tivesse hormônio, né? Eu estava imaginando isso. Todos os filtros que usam química têm essa finalidade, de retirar aquilo que é indevido. Porque aí disseram assim, mas você está filtrando todos os elementos químicos da água. Eu falei, não, mas eu como verduras, legumes e frutas, então eu ingiro os vitaminas. Faz um equilíbrio. Eu faço um equilíbrio. O que eu não quero é aquela tranqueirada que vem na água. Então, olha só, o hormônio é um deles.
E o outro problema é solvente. Da onde vem esse solvente, aí que Enio? tá. Olha, alguns lugares de São Paulo, alguns bairros, eu acredito que em Santo Amaro era um bairro que há muitos anos atrás, 20, 30 anos, era o maior local de indústria de tintas e mecânica de automóveis. É onde que o mecânico joga o querosene, né? A gasolina. Atualmente a coisa melhorou muito, mas ainda tem mecânicas que jogam resíduo, eles têm terra batida, porque é mais fácil trabalhar o carro da terra batida do que no cimentado. A terra absorve. Isso vai depositando. E durante 20 anos, isso foi sedimentando. Solventes atingiram os lençóis freáticos. Oh, meu Deus. Então, hoje sabe-se que alguns poços artesianos já foram fechados, irreversivelmente. Até que se descubra um modo de purificar essa água de novo. Você abre um poço artesiano, por exemplo, numa empresa atua num lugar. Você não tem um tratamento de água eficaz, como a gente pede. Então, você ou usa do jeito que está, e tem muito poço clandestino, bastante. Então, o que acontece? A Sabesp tem dado em cima, o governo tem dado em cima, o Serviço de Meio Ambiente do Estado de São Paulo é fantástico. Ele tem visto, porque você tem que outorgar esse poço, você tem que analisar, para você depois não ter doença. Como existe muita clandestinidade, o que é uma coisa natural no nosso meio, você sabe disso, passa-se a tomar esta água. E às vezes você está comendo num restaurante, você nem imagina que está usando uma água de poço artesiano, que eu vi fazer assim. Uma semana eles abrem da Sabesp e enchem a caixa. Na outra eles fecham e abrem a outra que é para economizar. Só que aquilo é um clandestino. Gente, Isto que perigo. É um perigo. É um problema sério porque você não tem acesso. É lá no fundo do quintal, é lá no fundo da empresa. O grande problema seria o seguinte, que as pessoas se sensibilizassem a isso. E é tão simples hoje. A gente pega essa água e faz uma análise. Aí você faz análise físico-química. Para agrotóxicos, solventes, tudo que você imagina. Aí você vê o nível. Agora, retirar o solvente está sendo um dos entraves, por enquanto, do tratamento de água. Perigo. Que eu acredito que esse seu filtro que você usa, que é moderno, talvez esteja preparado para retirar solventes. Perfeito. Mas é algo que a gente tem dificuldade. Olha um outro problema que nós não temos em São Paulo. Gente, ele é caríssimo. Eu paguei uma fortuna de entrada e depois eu pago uma parcela durante 3 anos. É quase um leasing. É quase um leasing. Mas é a tal história, a gente tem que saber onde investe o dinheiro da gente. É um carro aqui. Vamos ler a tecnologia dele, né? É um carro, mas é o que eu digo. Não, a gente conversa depois sobre ele. Aliás, rapazes e moças, esse filtro que eu tô falando, vocês têm aqui na rádio. Que foi doado, é aquele que vocês têm lá, é aquele filtro. Vocês estão tomando água pura. Está tomando água pura, exato, porque a gente tem que saber onde investe o dinheiro da gente, lógico, né? Eu invisto na saúde lá de casa. O Rock ficou horrorizado, eu que pago aquele filtro, porque eu falei, não, a gente tem, eu acho que a água é o bem maior que a gente tem. Olha que interessante, assim como nós temos esse problema de solventes e hormônios, né? Faz solvente, o Nordeste, em certos lugares, tem problema de nitrato. Pois água salobra, água uma água que tem muito nitrato. Esse nitrato também quase não é retirado. Talvez nesse processo químico, sim. Mas no tratamento comum, não. Isso vai. E o nitrato, você sabe, se transforma em nitrito, câncer hepático. Nossa, né? Senhora, é uma coisa. São os problemas da água que estão acima ou além daquilo que nós estamos conseguindo fazer. Exato. Nós ainda, já estamos ainda no coliforme, vamos controlar. Né? Isto é até fácil de controlar. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, a água tem que ser controlada na Sabesp, nós temos que controlar nas nossas casas, através de filtros, e nós temos que controlar os poços artesianos. Esses poços acabam sendo um problema sério. E nós falamos para uma região imensa, né? Inclusive, nós com a rádio, nós atingimos assim uma região de uma extensa população também que ainda mora em casa. E eu acho que esse detalhe do poço cabe muito bem você estar tocando, tá? Inclusive alertando, claro, né? Dão muita ênfase ao poço quando é uma água não tratada. Coloque uma gotinha de cloro já, né, que dá 5 ppm e tal, você fica livre dos micro-organismos. Ou ferva a água. Agora, e para o resto dos químicos? Pois é. Né? O nosso problema hoje está sendo químico, não está sendo mais microbiológico só. Então, esse é o alerta que nós temos que fazer. Saber que água nós estamos tomando. E, se possível, uma água de Sabesp filtrada. É o excelente, é a melhor coisa que tem. Enio, e esses purificadores que a gente vê essas empresas tal, falando de uso de purificadores, purificador de água, o que faz? Então, o purificador de água é um filtro, na realidade. É um filtro, né? É um filtro, só que ele chama de purificador porque ele faz uma troca química. É o mesmo que você tem. São membranas, são compostos químicos que purificam, ou seja, até o gosto de cloro vai embora. Mas o cloro é um íon retirável. Precisa ver os outros íons
se eles conseguem. Esse alerta que nós estamos fazendo vale para todos nós, cientistas inclusive, para darmos uma olhada como é que estão os controles técnicos destes filtros. O que realmente eles retiram e o que eles não retiram. Tá. Vamos tentar fazer um levantamento para dar uma informação mais concreta, né? Verdade. Que tipo de filtro químico pode funcionar retirando solventes, hormônios, retirando todas essas partículas? Partícula é fácil. Partícula, pedaço de coisa, qualquer filtro tira. Tanto é que se tiver terra, você acaba ficando preto, o lugar se troca. Mas vamos fazer um levantamento para saber a eficácia real de tudo isso. Bom, e coisas básicas. Você que mora em casa, há quanto tempo você não limpa a sua caixa d'água? Existem pessoas especializadas nisso, né, Enio? Sem dúvida, tem empresas especializadas. E limpar a caixa d'água não é nenhum mistério. É você esvaziar, lavar com água e sabão, enxaguar, não lavar com escova metálica, só com panos, enxaguar bastante. Com pano só, nem com escovinha? Escovinha de plástico. De plástico. Não metálica. Tá. Tira toda a sujeira com o cano aberto. Daí o que você faz? Faz um balde na faixa assim de 2 colheres de sopa de água sanitária por litro. Tá. Né? Faz 5 litros, faz lá a quantidade de umas 10 colheres de sopa, tem a concentração de cloro. Banha as paredes. Não é com a caixa cheia, não, com a caixa vazia. Banha as paredes, espera meia hora, enxágua e enche. É simples. São coisas muito simples e que a gente pode evitar. Quanta doença? Quais as doenças que a gente pode estar evitando de fazer uma atitude dessas, Enio? Várias, desde os micro-organismos patogênicos, né, como são as coliformes fecais, a shigella, vírus, rotavírus e norovírus, que são os que estão muito de moda agora, esporos, às vezes de parasitos, também são eliminados com a lavagem com água e sabão. São inertes ao cloro, mas são eliminados por água e sabão. Lembrando, gente, que crianças e pessoas de mais idade são as mais frágeis, né? São, porque a imunidade não está tão formada ainda. Exato. Um por falta de imunidade, outro por perda de imunidade. Exatamente. Bom, Enio, querido, nosso programa, para variar, está chegando ao fim. Esse segundo bloco é só meia hora, o primeiro também é de meia hora, né? Temos 1 hora de programa, mas dividido em 2 etapas. Gostaria de agradecer muito. Enio, vamos ter, assim, sempre cursos. Vamos dar o site lá da Proalimento. Isso, a nossa querida Mirella está lá à frente, né? Mandar um beijo para ela. Deixa aí o site, telefone, por favor. Isso, nós estamos ativando de novo aquele trabalho com as colaboradoras do lar, né? Gente, o Enio faz um trabalho extraordinário. Você tem uma secretária, você quer doar, você quer que ela, assim, esteja, assim, apta a fazer uma boa higienização dos seus legumes e verduras e frutas. Então, faz o seguinte, liga lá na CDL, fala com a Mirella, tem uns cursos bárbaros. Neste caso, entre em contato com a Proalimento. A Proalimento. Quem tem o hábito de trabalhar com computador? www.proalimento.com.br. Manda sua mensagem para a doutora Mirella, ela responde, a gente Pois é, forma um grupo, pega no seu prédio, junta todas as colaboradoras, bobeia, a Mirella vai lá, monta um curso. Tem apostila, tem tudo explicadinho. Tem certificado. Eu já montei alguns cursos para algumas funcionárias de clientes minhas, de pacientes minhas. Elas adoram. É muito bacana. E não é caro, gente. Vale a pena. Você precisa de ver como elas ficam contentes. Enio, obrigada mais uma vez. Eu adoro quando você participa. Vamos ver se esse ano você vem mais aqui com a gente. Tá? Eu é que agradeço estar presente, podendo colaborar com seus ouvintes. Tá. Obrigado. E obrigada. Gente, um beijo enorme e até o próximo. Mais saúde. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Rádio América continua diariamente com sua programação dinâmica, mobilizando nas 24 horas do dia vários profissionais.